principal representante dos Estados Unidos em relações diplomáticas em questões de sanções, David Gamble, desembarca no Brasil e estremece o cenário político e jurídico por aqui. Nós vamos acionar a repórter Sara Pérez, que traz as informações. Quais as ações de Gamble em território brasileiro? É o que a nossa querida repórter vai tentar responder aqui pra gente. Boa tarde, Sara. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. É isso mesmo, o secretário aí do governo Trump, inclusive, já está aqui no Brasil. Era prevista uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro, agora no início da tarde, ali no gabinete do senador, aqui em Brasília, né, no Congresso Nacional. Porém, Geise, de última hora houve ali uma confusão nas informações repassadas e Flávio, na verdade, se reuniu com outro secretário aí dessa delegação que veio dos Estados Unidos. Não foi tratado sobre o assunto aí das sanções, da questão aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? Esse encontro com o David Gamble era para tratar exatamente sobre essas decisões de Moraes, em decorrência das suspensões de perfis, né, de opositores nas redes sociais, assim como o bloqueio de plataformas, como vimos, né, nos últimos tempos, do X, da Rumble também, além aí da questão do julgamento também de Jair Bolsonaro. A comitiva aí, que é presidida pelo Gamble, ele vem, né, na verdade, para analisar a liberdade de expressão aqui no país. Esse direito fundamental previsto na Constituição está sendo respeitado aí durante o governo Lula. Apesar desse encontro não ter acontecido agora à tarde aqui em Brasília, o Gamble deve se reunir sim ainda com a oposição do governo Lula. Talvez seja realizada então uma reunião também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive, né, recebeu a alta médica ontem aqui em Brasília. Era previsto inicialmente esse encontro com Flávio Bolsonaro, que depois não ocorreu mesmo, e depois uma ida até a casa do ex-presidente, localizada aqui no Lago Sul, área nobre de Brasília. Com isso, então, a gente fica na espera para ver como que vai ser esse encontro, porém, Geise, antes de entrar aqui ao ar, apurei ali com o Itamaraty que o encontro do Gamble com o Itamaraty, então, né, ali com o governo Lula, vai ocorrer amanhã. Inicialmente essa é a data prevista, ainda falta a confirmação do Gamble, e a fonte que me confirmou esse encontro, né, disse que vai tratar sobre a questão de segurança pública aqui no país e essas questões gerais. A gente segue acompanhando tudo aqui de Brasília. Qualquer coisa, Geisiane, eu te aciono, porque está tudo acontecendo, né, aqui a qualquer momento, né, como era prevista essa reunião que não ocorreu. Volto com você. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Tá aí então, Josi, a gente tem mais um capítulo dessas sanções que estão para ser aplicadas aqui, explicando aqui para a nossa audiência. Essas sanções são aquelas que no ano passado a direita brasileira começou a levantar a bola, Eduardo Bolsonaro começou a fazer ali a mobilização, inclusive saíram notícias na época em relação a risos do Alexandre de Moraes, enfim, havia ali um tom bem jocoso, de piada em relação a essa articulação da oposição, e essas sanções dizem respeito a figuras que abalem, né, que interfiram, para usar um termo melhor, na liberdade de expressão do americano, na liberdade das empresas americanas, e evidentemente isso afeta diretamente o Alexandre de Moraes, tendo em vista o episódio que foi aquele fiasco, aquele show de censura com o X, né, para citar somente um dos exemplos. Exato, Geise. Eu quero aqui lembrar também que toda essa notícia repercutindo, né, foi de sexta-feira que essa notícia saiu pela primeira vez, e no final de semana a grande mídia se empenhou em, aspas, desmentir essa notícia. Isso ficou muito estranho, mas muito estranho mesmo. A grande mídia deu notícia dessa visita, depois falou que o governo americano estaria desmentindo Eduardo Bolsonaro, porque após a notícia dada pela grande mídia, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo. E aí veio a grande mídia desmentindo Eduardo Bolsonaro, enfim, resultou no quê? Hoje essa visita aconteceu, né? E o representante já desembarcou em Brasília. Então isso é um sinal de que há muitas informações sempre divulgadas, e como a gente sabe, os ministros da STF sempre discutindo, rindo, se preocupando ou fingindo tranquilidade, que isso também sempre é feito, com esse tipo de notícia. E em paralelo, eu quero citar outra coisa, onde
os Estados Unidos, né, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, tem um portal onde coloca Estados Unidos em português e coloca algumas notificações e notícias, enfim. E uma das notificações postadas ontem é a seguinte: se infringir a lei, você pode nunca mais ter permissão para entrar nos Estados Unidos. Então, assim, tudo que a gente discute aqui em riscos possíveis de autoridades brasileiras que não respeitam as leis, já que aqui não respeitam, mas desrespeitam as leis internacionais, que é o caso do Rumble, né, em censurar, em pedir informação de usuários e por aí vai, isso pode aí trazer essa mensagem de punição, né? Tudo bem que a gente fica aí na expectativa, tem que punir, tem que tirar o vício e tudo mais, mas isso seriam só as cerejinhas, porque o que a gente quer que seja resolvido mesmo é literalmente uma ajuda internacional em relação à censura. Já que aqui no Brasil a gente vive aquela velha frase que não dá para recorrer ao judiciário, que a gente consiga essa visibilidade externa. Muita gente fica aí questionando, não, mas o que adianta? Que não sei o quê, a galera fazendo vídeo, Eduardo Bolsonaro lá, o que tá acontecendo? Só pelo fato de a gente conseguir mostrar para o mundo o que acontece aqui já é um grande avanço. Porque enquanto a gente não conseguir mostrar, a censura, o autoritarismo daqui só cresce. Então, para mim, é de grande valia e tomara que a gente tenha aí boas notícias dessas reuniões, que elas não sejam só de protocolo.